Meu nome é Dalva, tenho 48 anos e desde nova trabalho de faxina. Já passei por muita casa boa e muita casa esquisita também, mas nenhuma ficou tão marcada na minha cabeça quanto aquela onde conheci o tal do seu Osmar. Naquela época, eu morava sozinha numa vilazinha do interior da Bahia, numa casinha simples de 2 cômodos. Meus 2 filhos já tinham casado e ido para longe, e eu me virava como podia. Fazia faxina em umas casas fixas, mas as patroas começaram a cortar dias, e o dinheiro mal dava para conta de luz e comida. Foi numa manhã de segunda-feira, lembro bem, que a dona Irene, do mercadinho da esquina, comentou que um homem novo tinha se mudado para uma casa grande, um pouco afastada da vila, quase no fim da estrada de barro. Disse que ele andava procurando alguém para ajudar com a limpeza, porque morava sozinho e a casa era enorme. O nome dele é Osmar, parece gente boa, falou ela, me dando aquele olhar de quem já estava me empurrando para o serviço. E dizem que paga direitinho. Dinheiro era o que eu mais precisava, então no dia seguinte peguei minha sacola com os panos, balde e produto de limpeza e fui andando até lá. Era umas 7h30 da manhã quando saí, o sol já queimando a nuca. A casa dele ficava depois de uma subida, cercada de mato dos 2 lados. Tinha um portão de ferro meio enferrujado e uma cerca viva alta, que escondia parte da frente. Dava para ver o telhado grande, de telha vermelha, e uma varanda comprida. Aquele tipo de casa antiga, boa, mas um pouco deixada de lado. Bati palmas umas 2 vezes e ele apareceu na porta da frente. Era um homem alto, magro, com o cabelo grisalho e uma barba por fazer. Devia ter uns 50 e poucos anos. Usava uma camiseta simples e calça jeans. O jeito dele era meio calado, mas educado. "A senhora é a Dalva?" perguntou, olhando por cima dos óculos. "Sou sim, o senhor é o seu Osmar, né? Vim saber do serviço." Ele fez que sim com a cabeça, pediu para eu entrar e me mostrou a casa. Falou pouco, só o necessário. Disse que tinha comprado o lugar há uns meses e que queria deixar tudo limpo porque ainda estava se ajeitando. Por dentro, a casa era grande mesmo, pé direito alto, piso frio, umas janelas enormes que deixavam o sol entrar. Mas tinha um cheiro forte de produto de limpeza, desses que a gente sente no nariz e na garganta. Era um cheiro de água sanitária, forte demais, como se alguém tivesse passado balde em tudo na noite anterior. Pensei que talvez ele mesmo tivesse dado uma arrumada antes, só para não receber visita na bagunça. Gente sozinha às vezes faz isso, né? "A senhora pode começar amanhã cedo se quiser", ele disse, me levando até a porta de novo. "Quero tudo bem limpo, principalmente os quartos e o quintal. Pago o dia em dinheiro e não precisa se preocupar com comida, faço café aqui." O preço que ele falou era bom, melhor que o normal. Na hora aceitei. Voltei para casa com a cabeça cheia. O lugar era bonito, o serviço parecia tranquilo, mas alguma coisa naquele homem me deixou, não sei, desconfortável. Não que ele tivesse sido grosseiro, não foi, mas era um silêncio diferente, como se ele pensasse antes de cada palavra. No outro dia acordei cedo, ainda com o canto dos galos, e fui para lá de novo. O caminho era longo, uns 40 minutos de caminhada, mas o sol ainda estava fraco e o vento fresco. Quando cheguei, ele já estava me esperando na varanda, com uma garrafa de café e 2 copos. "Pode entrar, Dalva, fica à vontade", falou, abrindo a porta. O ar tinha aquele mesmo cheiro ácido de desinfetante, o tipo de cheiro que parece esconder alguma coisa. Fingi que não percebi e fui direto para a cozinha, começar pelo básico. Enquanto lavava umas panelas, reparei que ele ficava o tempo todo andando de um cômodo para o outro, meio inquieto. Às vezes parava perto da janela e ficava olhando para fora, para a direção do quintal. Tentei puxar conversa. "O senhor mora sozinho, né?" Ele respondeu sem olhar para mim. "Moro. Só isso, nem mais uma palavra." Fiquei sem graça e calei. A casa era toda organizada, mas parecia sem vida. Quase não tinha coisa pessoal. Nenhum quadro, nenhuma foto, nada. No quarto principal, só uma cama, um guarda-roupa e uma mala encostada no canto. Era como se ele tivesse acabado de se mudar, ou como se não quisesse se apegar a nada ali. Perto do meio-dia, ele saiu de casa para resolver umas coisas na cidade e fiquei sozinha.
Aproveitei para varrer e abrir as janelas. Foi aí que notei umas marcas de mão no vidro, pequenas, de alguém com dedos finos. Podia ter sido eu mesma, claro, mas eram marcas secas, antigas. Dei uma risada nervosa, achando que estava viajando. A gente que trabalha muito sozinha às vezes imagina coisa. Quando ele voltou, trouxe pão e queijo, insistiu para eu comer ali mesmo. Ficamos um tempo calados e ele perguntou se eu podia vir 2 vezes por semana. Disse que precisava de confiança para deixar a casa nas mãos de alguém. Fiquei surpresa, mas aceitei. A grana ia ajudar muito. Nos dias seguintes trabalhei normal. Ele sempre quieto, sempre com aquele cheiro de água sanitária na casa, como se lavasse tudo antes de eu chegar. Nunca me deixava entrar num quartinho pequeno perto dos fundos. Dizia que era onde guardava ferramentas e produto de limpeza. Achei normal no começo. Ainda assim achei curioso ele ser tão zeloso com um simples quartinho. Uma vez, tentei brincar dizendo que devia guardar um cofre lá dentro, e ele respondeu sério demais. Ali é bagunça, não vale a pena mexer. O jeito como disse me deixou sem graça. Mas teve um dia que, ao passar pelo corredor, ouvi um barulho metálico vindo de lá de dentro, tipo corrente arrastando. Parei por um segundo, e logo o som cessou. Pensei que fosse rato, ou alguma coisa caindo. Quando olhei para trás, ele estava parado na porta da sala me observando. Sorriu fraco e disse: "O vento bateu. Na hora, engoli seco." Terminei o serviço daquele dia o mais rápido que pude. Na saída, ele me agradeceu. Pagou direitinho e ainda disse: "Semana que vem trago umas coisas para a senhora ajudar a jogar fora." Não dei muita importância, mas naquela noite, enquanto deitava, fiquei lembrando do barulho, das marcas no vidro e daquele cheiro constante de água sanitária, como se ele quisesse apagar algo que não devia estar ali. Na semana seguinte, cheguei mais cedo que de costume. O céu ainda estava meio escuro e o sereno cobria o mato do caminho. Eu sempre gostava de começar o serviço cedo, antes do sol castigar, mas naquela manhã tinha alguma coisa diferente no ar. Quando cheguei no portão, percebi que ele já estava aberto. Achei que o seu Osmar já estivesse acordado, mas a casa estava em silêncio. Bati palmas, chamei: "Seu Osmar." Nada. Esperei uns segundos e entrei devagar. A porta da frente estava encostada. O cheiro de água sanitária vinha ainda mais forte que antes, como se tivessem lavado tudo de madrugada. Aquilo me fez arder o nariz. Deixei minha sacola na cozinha e comecei o serviço, meio sem saber se devia estar ali. Uns 15 minutos depois, ouvi o portão bater. Era ele chegando, com uma sacola grande no braço e o rosto suado. "Fui comprar pão", disse, sem me olhar direito. "Acordei cedo hoje." Fiz que sim com a cabeça, tentando parecer tranquila, mas ele estava diferente. Parecia cansado, nervoso. As mãos tremiam um pouco enquanto ele servia o café. Enquanto eu varria a sala, ele foi para o fundo da casa. A porta do quartinho, que ele nunca deixava eu entrar, ficou aberta por um instante. De onde eu estava, consegui ver só um pedaço: uma prateleira cheia de garrafas de produto de limpeza, umas caixas de papelão e um balde virado. Nada demais, mas o chão ali parecia sempre úmido, como se nunca secasse. Passei o pano no corredor e percebi uma mancha escura bem no canto da parede. Era discreta, meio escondida, mas parecia ter sido lavada às pressas. A textura do reboco estava diferente, áspera, como se tivessem esfregado com força. Toquei com o pano e veio aquele cheiro de cloro. Quando ele voltou para a sala, fingi que estava concentrada na limpeza. Mas ele olhou para o canto, viu o que eu estava olhando e perguntou seco: "Achou alguma coisa?" "Não, senhor, só limpando mesmo." Ele ficou uns segundos me encarando, depois sorriu daquele jeito que não chega nos olhos. "Pode deixar esse canto para lá." Naquele dia, o clima ficou pesado. Eu quase não falei nada, e ele também. Às vezes eu sentia ele me observando por trás enquanto eu limpava. Quando olhava, fingia que estava mexendo em outra coisa. Na hora do almoço, ele me ofereceu café e biscoito. Sentamos na cozinha. Eu reparei que atrás dele a janela dava para o quintal. Lá fora dava para ver umas manchas de terra mais clara, como se tivessem sido remexidas recentemente.
Perguntei se ele estava fazendo reforma e ele respondeu: "Estava capinando uns cantos ali. Vou jogar umas mudas de planta para enfeitar." Mas eu sabia o que era a terra mexida. A cor, o jeito que estava amontoada, parecia coisa cavada e tapada de novo. Engoli as palavras e continuei limpando, fingindo que nada estava fora do lugar. Quando terminei o serviço, ele pediu para eu não vir na próxima semana. Disse que ia viajar por uns dias. Me pagou adiantado e agradeceu. Eu fiquei aliviada. Não queria voltar tão cedo mesmo. Mas, 2 dias depois, ele me ligou. "Dalva, viajei não. Apareceu coisa para resolver aqui. Pode vir amanhã, se puder." A voz dele soava estranha, seca. Pensei em recusar, inventar uma desculpa, mas o dinheiro era bom demais para jogar fora. Na manhã seguinte voltei. A casa parecia ainda mais vazia e o cheiro de água sanitária estava quase insuportável. A primeira coisa que reparei foi um pano de chão vermelho jogado no balde com umas manchas escuras. Parecia tinta, mas tinta não tem cheiro. Aquele tinha um cheiro azedo, forte. Guardei o pano sem pensar muito e segui limpando. Na sala, vi uma escova de cabelo rosa caída atrás do sofá. Peguei para colocar num canto e percebi que tinha fio de cabelo comprido enroscado. Fiquei pensando de quem seria, porque ele nunca falou de mulher nenhuma. Tentei não pensar. Quando ele apareceu, perguntei direto: "O senhor recebe visita às vezes?" Ele me olhou sem entender. "Que tipo de visita?" "Ah, mulher, parente, alguma amiga." Ele demorou um pouco para responder. "Não, moro só." Falou devagar, olhando para mim de um jeito estranho. Eu senti o coração apertar. Mudei de assunto e fui para o quintal, fingindo que precisava lavar os panos. Lá fora vi de novo a terra mexida. Agora tinha uns sacos pretos empilhados perto da cerca. Uns 3 bem fechados, amarrados com fita grossa. O sol batia e o ar cheirava meio podre, misturado com produto de limpeza. Na mesma hora, ele apareceu atrás de mim, falando mais alto que o normal. "Não precisa mexer nesses sacos, não. Tô jogando fora umas coisas velhas." Assenti rápido e voltei para dentro, mas por dentro eu tremia. O resto do dia foi longo. Ele ficou mais calado do que nunca. Às vezes sumia e eu ouvia barulho de motor no quintal, como se ele estivesse mexendo na caminhonete. Pela janela, vi quando ele colocou os sacos na carroceria um por um com cuidado. Depois ligou o motor e saiu. Aproveitei para respirar fundo e tentar entender o que eu estava sentindo. Aquilo não era só medo, era desconfiança. Mas medo e desconfiança andam juntos, e eu não sabia o que fazer. Fui até o quartinho dos fundos. A porta estava entreaberta, o que nunca acontecia. Olhei rápido, o coração batendo forte. Lá dentro, além dos produtos de limpeza, tinha uma bacia grande de plástico, uns panos sujos e o que parecia ser um pedaço de tecido floral, tipo de vestido, meio rasgado. O chão tinha manchas escuras e o cheiro era o mesmo que senti no pano vermelho. Um cheiro misturado de água sanitária e alguma coisa podre. Fechei a porta e saí correndo. Pouco depois ouvi o som da caminhonete voltando. Ele entrou pela cozinha e perguntou se estava tudo bem. Eu forcei um sorriso. "Tudo sim, seu Osmar. Já estou quase terminando." Ele me olhou por um tempo que pareceu uma eternidade. "A senhora é caprichosa. Gosto de gente assim." Naquele momento, eu só queria ir embora. Quando terminei, ele me pagou e agradeceu, do mesmo jeito educado de sempre. Disse que eu podia vir na segunda para dar uma geral no quintal, que ele ia precisar deixar tudo em ordem. Saí dali com as pernas bambas. O sol do fim da tarde queimava o rosto e o vento trazia o cheiro forte da casa até o portão. Tentei respirar fundo e esquecer aquilo, mas não dava. Naquela noite sonhei com a casa. Sonhei que eu passava o pano no chão e a espuma ficava vermelha. Acordei suando, com o coração acelerado. Pensei em contar para alguém, mas o quê? Que o patrão usava muita água sanitária? Que o quintal dele tinha uns sacos pretos? Que eu tinha achado um pedaço de pano e uma escova de cabelo? Ninguém ia levar a sério. Mesmo assim, alguma coisa me dizia para não voltar. Mas a segunda-feira chegou e junto dela a conta de luz, o gás acabando e o dinheiro curto. Peguei minha sacola, prendi o cabelo, fui para a cozinha e
e fui. Quando cheguei, ele já estava me esperando no portão. Dessa vez, sorria. Um sorriso diferente. Que bom que veio, Dalva. Hoje tem bastante coisa para limpar. E eu entrei sentindo o estômago revirar com aquele cheiro de água sanitária, mais forte do que nunca. Naquela segunda, o calor estava sufocante. O chão da estrada soltava poeira e grudava no suor do rosto. Eu caminhei devagar com o coração apertado. Não queria ir, mas fui mesmo assim. O dinheiro me empurrava mais do que a vontade. Quando cheguei, a casa estava silenciosa, de um jeito diferente. Nem o rádio velho da cozinha estava ligado. O portão estava destrancado. E a caminhonete dele parada ali com a carroceria vazia. Bati palmas, chamei. Seu Osmar? Nada. O portão, que sempre estava trancado, dessa vez tinha só o cadeado pendurado, sem fechar. Achei estranho. Seu Osmar nunca deixava nada aberto. Fiquei parada um instante, o coração acelerado, antes de empurrar devagar e entrar. Empurrei o portão devagar e entrei. A porta da frente estava aberta. Mal botei o pé na varanda e já senti aquele cheiro que agora me dava enjoo. Era tanto produto que os olhos começaram a arder. O cheiro de água sanitária era tão forte que parecia grudar na pele. Mas mesmo assim, por baixo daquele cheiro todo, tinha algo estranho, abafado, como se o ar estivesse tentando esconder outro odor que insistia em escapar. O ar quente fazia o odor subir ainda mais. Deixei a sacola no chão e olhei em volta. A casa estava limpa demais. Nenhum grão de poeira, nenhum copo fora do lugar. Mas na mesa da cozinha tinha um lenço florido, dobrado direitinho, como se alguém tivesse esquecido ali. Era o mesmo tecido que eu tinha visto rasgado no quartinho dos fundos. Aquilo me deu um arrepio na espinha. De repente ouvi o barulho da porta do quintal abrindo. Ele apareceu, suado, com as mãos cheias de terra. Sorria, mas o olhar estava estranho. Chegou cedo hoje, hein, Dalva? Forcei um sorriso. Cheguei, sim. O senhor quer que eu comece por onde hoje? Pelo quartinho. Quero que lave tudo ali, quero deixar o chão brilhando. Meu corpo travou, a garganta secou. Ah, o dos fundos? É, hoje pode entrar lá. Tentei disfarçar o medo. Peguei o balde e fui andando devagar. Quando abri a porta, o cheiro me acertou como um soco. Era uma mistura de água sanitária e alguma coisa azeda, velha, difícil de explicar. O chão ainda estava úmido, e o sol entrando pela janelinha mostrava umas manchas escuras que pareciam ter subido do próprio cimento. No canto, um balde com espuma avermelhada. Não parecia tinta. Era algo mais denso, com um cheiro metálico que fez meu estômago virar. Fiquei uns segundos parada e quando me virei, ele estava na porta, me observando em silêncio. Tá tudo bem? Perguntou, com a voz calma demais. Tá sim. Só tô vendo por onde começo. Pode começar por ali. Apontou com o queixo para o chão bem no meio do cômodo. Quero que lave esse canto direito. Abaixei devagar, tremendo, e comecei a esfregar. A água ficava turva, escura, e o cheiro só aumentava. Ele ficou ali, parado, olhando. O senhor quer que jogue a água fora depois? Perguntei, tentando parecer natural. Não precisa. Eu cuido disso. Tive vontade de largar tudo e sair correndo, mas as pernas não obedeciam. O silêncio da casa era pesado. Só dava para ouvir o pano no chão e o barulho do meu coração. Depois de um tempo, ele saiu sem dizer nada. Aproveitei para respirar. Ouvi água correndo na pia, como se ele estivesse lavando alguma coisa lá fora. Talvez as mãos, talvez ferramentas. O som era ritmado, metálico. Meu corpo tremia, mas tentei continuar. Foi quando vi, debaixo de uma prateleira, um pedacinho de tecido preso no piso, meio enterrado na sujeira seca. Era o mesmo tipo do lenço da cozinha. Puxei com a ponta do pano, e junto veio um fio de cabelo comprido, escuro. O ar me faltou. Deixei o pano cair e saí do quarto. No corredor, ele vinha voltando com as mãos molhadas. A senhora tá pálida, Dalva. Quer sentar um pouco? Tô bem, só o calor mesmo. Ele se aproximou devagar, os olhos sem piscar. Não precisa ter medo. Eu só quero deixar a casa limpa. A voz dele era mansa, mas fria.
Eu comecei a andar para trás, até sentir a parede nas costas. Eu já terminei por hoje, seu Osmar. Amanhã continuo. Ele sorriu. Não precisa vir amanhã. Depois de hoje vai ficar tudo limpo. Naquela hora, eu entendi. O jeito que ele falou, o olhar parado, aquilo não era mais só desconfiança. Era certeza. Tentei manter a calma. Então eu já vou indo, senhor. Tenho outra casa para limpar ainda hoje. Dei 2 passos para o lado, mas ele se moveu na minha frente, bloqueando a passagem. O cheiro de terra vinha das mãos dele. Espera um pouco, Dalva. Eu vou te pagar. Abriu a gaveta da cozinha e tirou um envelope. Colocou em cima da mesa, empurrou na minha direção. Tá tudo aí. Peguei o envelope com a mão trêmula. Ele sorriu. Pode contar se quiser. Não precisa. Eu confio. Confia mesmo? Perguntou inclinado para frente. Não respondi. Só dei um passo para trás e outro, até estar perto da porta. Quando ele virou o rosto para pegar alguma coisa na pia, eu corri. Corri o mais rápido que pude. Por sorte, o portão agora estava destrancado. Talvez ele tivesse esquecido de trancar depois de entrar. Nem lembrei da minha sacola que tinha ficado na cozinha. Só pensei em sair viva dali. Só ouvi ele gritar atrás de mim. Dalva, volta aqui. Mas eu não olhei para trás. Corri pela estrada de barro até chegar na vila com o coração querendo sair pela boca. Quando contei para as pessoas, ninguém acreditou direito. Disseram que eu devia ter me assustado à toa, que o homem era estranho, mas não criminoso. Mesmo assim, um rapaz do mercado se ofereceu para ir lá comigo buscar minha sacola, que eu tinha deixado. Fomos no fim da tarde. A casa estava fechada, o portão trancado com cadeado. A caminhonete não estava mais lá. Esperamos um pouco, mas ele não apareceu. Voltamos para a vila. Passei o resto do dia trancada em casa, sem coragem nem de abrir a janela. Cada barulho na rua me fazia pensar que ele podia aparecer ali, me chamando pelo nome. O sol caiu e eu ainda sentia o gosto do medo na boca. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele na porta, parado, me olhando. No outro dia, fiquei em casa, sem coragem de sair. O silêncio parecia carregar o mesmo cheiro que vinha daquela casa. 2 dias depois, chegou notícia pela rádio. A polícia tinha achado restos humanos e vestígios de sangue enterrados e queimados em partes diferentes do quintal da casa, perto da estrada de barro. Os peritos disseram que parte do que ele levou na caminhonete devia ter sido jogada em outro lugar. Talvez nunca encontrem tudo. Disseram que foi por causa do cheiro forte que vizinhos da redondeza sentiram e avisaram as autoridades. Quando os policiais entraram, encontraram marcas de escavação recente no quintal. Falaram que o dono estava foragido. Dizem que o tal do seu Osmar tinha perdido a mulher há muitos anos, depois de ser trocado por outro. Desde então, vivia cercado pelo próprio silêncio, carregando uma solidão que parecia crescer dentro dele, feito mofo em parede úmida. Tentava se aproximar das mulheres que conhecia, com aquele jeito educado e calado, oferecendo ajuda, conversa ou trabalho. Mas bastava perceber que elas não queriam nada com ele, que o viam só como um homem solitário, e o rancor tomava conta. Quando a rejeição vinha, ele perdia o controle. Depois, vinha a parte que chamava de limpeza. Não era culpa nem arrependimento, era apenas o medo de ser descoberto. Lavava tudo com água sanitária, apagava manchas, escondia os corpos. Não para esquecer, mas para garantir que ninguém nunca soubesse o que ele tinha feito. Eu sabia que era ele. Depois, o pessoal confirmou. Eram 2 mulheres desaparecidas nas últimas semanas. A polícia contou que ele as conheceu em cidades diferentes e levou para casa com promessa de trabalho. Depois, as matou e tentou apagar tudo com produto de limpeza. Fiquei sem chão. Lembrei de cada canto que eu esfreguei, de cada cheiro forte, de cada mancha que não saía. Passei noites sem dormir, imaginando o que teria acontecido comigo se eu não tivesse saído naquele instante. Ele podia ter me matado também, e talvez ninguém nem desse falta. Passei dias sem conseguir falar direito, revivendo tudo na cabeça. A vila inteira comentava, mas ninguém sabia o que dizer para mim.
Era como se eu tivesse voltado de um lugar de onde pouca gente volta. Desde então, nunca mais aceitei serviço em casa afastada. Só trabalho em lugar com vizinho por perto, e mesmo assim fico de olho em cada detalhe. De vez em quando ainda sonho com aquele quartinho. No sonho tô ajoelhada lavando o chão, e o cheiro de água sanitária vai ficando mais forte, até eu perceber que a espuma tá ficando vermelha. Acordo suando, com o coração disparado, o som da voz dele ainda na minha cabeça. Depois de hoje vai ficar tudo limpo. E eu sei que ele falava sério. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu trabalhava como faxineira num hospital público do interior de São Paulo. Entrei lá em 2016, depois de ficar meses sem conseguir nada fixo. O salário era pouco, mas eu me acostumei. O turno da noite era o mais puxado e também o que quase ninguém queria. Eu sempre dizia que não tinha medo, que o hospital dormia à noite, mas com o tempo percebi que ele nunca dormia de verdade. Naquele turno, era só eu e a Antônia, minha colega de serviço. Ela era uns 10 anos mais nova. Vivia ouvindo música no fone enquanto lavava o chão. Eu gostava do silêncio, de escutar os ruídos do hospital, os rodízios das macas, o apito dos aparelhos, o ar-condicionado soprando aquele frio constante. Tudo era previsível até que começou a mudar. A primeira coisa que notei foi um cheiro forte de desinfetante na ala de recuperação. Não era o produto que a gente usava, era outro, mais ácido, que deixava o ar pesado. Perguntei para o enfermeiro de plantão o que tinha acontecido, e ele só respondeu sem olhar para mim. Limpeza de rotina. Estranhei porque a limpeza de rotina era comigo, mas deixei quieto. No hospital, quem faz pergunta demais acaba sobrando. Nessa noite, lembro que era por volta das 2:30 da manhã. Eu estava passando pano no corredor da enfermaria quando ouvi um barulho seco, tipo um estalo metálico, vindo do fim do corredor. Pensei que fosse o elevador de macas que vivia travando. Caminhei até lá, mas quando cheguei, o elevador estava desligado. O painel apagado, o chão ainda úmido. Tinha uma maca encostada na parede, coberta por um lençol branco. Achei que fosse um corpo, mas o hospital não deixava corpos ali, só no necrotério. Quando levantei um canto do lençol, não vi nada. A maca estava vazia. Contei para Antônia no outro dia e ela riu, dizendo que eu devia estar cansada. Vânia, você precisa parar de prestar atenção em tudo. Aqui é melhor fingir que não vê. Eu dei risada, mas as palavras ficaram martelando na minha cabeça. Uns dias depois, um paciente da ala clínica, um homem que vinha se recuperando bem, morreu de repente. Eu lembrava dele. Sempre conversava comigo quando eu limpava o quarto. Dizia que ia receber alta na sexta. No sábado já não estava mais lá. Falaram que teve uma parada cardíaca. Só que no fim de semana anterior, ele parecia ótimo. Até brincou comigo sobre o café fraco do refeitório. Aquilo me incomodou. Quando fui limpar o quarto depois, reparei que o colchão tinha sido trocado e o lençol novo ainda estava úmido de desinfetante. O mesmo cheiro forte de antes. Na segunda, veio outro caso. Uma moça jovem tinha feito uma cirurgia simples, já estava andando, sorrindo. De repente morreu também. Causa oficial: complicação pós-operatória. 2 mortes em menos de uma semana, ambas inesperadas. Quando comentei com Antônia, ela ficou quieta e depois sussurrou: eu também tô achando estranho. Você percebeu que sempre tem aquele enfermeiro novo de plantão? Perguntei. Ela olhou para trás para ver se alguém escutava e só assentiu. Comecei a prestar mais atenção nas noites seguintes e percebi que sempre que alguém estava prestes a receber alta, aparecia algum procedimento de última hora. Um ajuste de medicação, uma observação extra. O paciente dormia e quando acordava, se acordava, já estava pálido, imóvel e logo depois, morto. O médico assinava o papel, os enfermeiros tiravam o corpo e o quarto era limpo às pressas. A gente entrava logo depois com a ordem de não mexer em nada além do piso. Eu tentava me convencer de que era coincidência. Hospital é lugar de morte, afinal. Mas algo não batia.
principalmente nas madrugadas quando eu via luzes acesas na sala de preparo. Uma sala que devia estar trancada. Uma noite, passei ali perto e escutei vozes abafadas. Reconheci o som de metal batendo, tipo instrumentos cirúrgicos. Fiquei parada, tentando entender. Então ouvi passos vindo na minha direção. Me escondi atrás do carrinho de limpeza e vi 2 enfermeiros saindo com uma maca coberta. Um deles segurava uma pasta grossa. Nenhum olhou para trás. O elevador abriu e eles desceram para o subsolo. Comentei com Antônia e ela disse que não queria saber. Vânia, se você for esperta, finge que não viu nada. Esse povo tem costas quentes. Eu queria acreditar nela, mas a curiosidade já tinha me fisgado. Uma tarde, quando fui deixar material na sala de equipamentos, encontrei uma prancheta esquecida sobre o balcão. Tinha nomes de pacientes, idades e, ao lado, códigos numéricos. O estranho é que alguns nomes estavam riscados, e ao lado de cada um havia uma anotação: liberado. Quando perguntei ao enfermeiro o que aquilo significava, ele pegou a prancheta bruscamente e disse que era controle de estoque. Mas eu vi antes. Rogério, 38, liberado 23:47. Era o homem que tinha morrido dias antes. Naquela noite quase não dormi. Fiquei pensando nesses liberados, no cheiro forte das salas fechadas, no movimento de macas no meio da madrugada. Comecei a notar também que toda vez que alguém morria, aparecia um carro preto do lado de fora do hospital. O mesmo modelo, com um amassado no paralama esquerdo e os vidros cobertos de poeira. Era impossível não reconhecer. Ficava parado por um tempo e depois sumia. Uma vez vi 2 homens tirando algo coberto do porta-malas e um deles vestia jaleco. Com o passar das semanas, o medo começou a se misturar com raiva. Era como se todo mundo soubesse e fingisse não saber. Tentei falar com a chefe da limpeza, mas ela só respondeu sem olhar para mim. Vânia, não se mete com isso. Você quer perder o emprego? O tom dela me gelou. Mesmo assim, comecei a anotar tudo em um caderninho pequeno. Datas, horários, nomes dos pacientes que morreram de repente. Escondia o caderno dentro do armário dos produtos, atrás das embalagens de luva. Era minha forma de não enlouquecer. Uma madrugada, quando fui pegar o caderno para anotar outra morte estranha, ele não estava mais lá. Revirei tudo, mas sumiu. No dia seguinte, encontrei o cadeado do armário trocado. A chave antiga só ficava comigo e com a chefe da limpeza. Nenhuma das duas tinha motivo para trocar sem avisar. Ou melhor, talvez tivessem um motivo que eu não devia saber. Fui até o supervisor para pedir a chave e ele apenas me encarou por um tempo, em silêncio. Depois disse: "Se perdeu, deixa pra lá." Voltei para o corredor com o coração disparado. Pela primeira vez senti que estavam me observando. A partir daquela noite, percebi olhares diferentes dos enfermeiros e até dos seguranças. Não era paranoia. Eu sabia que alguém tinha mexido no armário. Alguém sabia que eu estava anotando. E o pior é que, mesmo sabendo do risco, eu não conseguia parar de pensar no que estavam fazendo ali dentro. Eu precisava descobrir o que acontecia nas madrugadas, nas salas fechadas, com aqueles pacientes que pareciam tão bem, até o instante em que simplesmente deixavam de existir. Naquela semana, decidi que ia ficar além do meu turno, escondida, para ver o que acontecia quando as luzes diminuíam e o hospital parecia finalmente adormecer. Naquela noite, cheguei mais cedo para o turno. Disse para Antônia que ia ficar até mais tarde fazendo uns serviços extras, mas na verdade eu queria observar. Fiquei no setor da limpeza até por volta das 11h30, quando as luzes dos corredores começaram a ser reduzidas. Era sempre o mesmo horário em que o movimento diminuía e os passos dos funcionários ficavam mais espaçados. O hospital, nesse horário, parecia respirar diferente. Um ar pesado, abafado, como se as paredes guardassem segredo. Por volta da meia-noite, fui para a ala de recuperação onde costumavam ocorrer as mortes súbitas. Me escondi dentro do depósito de materiais, deixando a porta encostada. De lá, eu via parte do corredor e conseguia escutar o som do elevador. Esperei em silêncio. O relógio marcava 1h15 quando ouvi o som de rodízio de maca se aproximando. Um enfermeiro e uma médica empurravam um paciente sedado. Eles entraram na sala de observação.
A luz lá dentro ficou acesa, mas as persianas estavam quase todas fechadas. Consegui ver só o reflexo dos movimentos, sombras se movendo rápido, o brilho metálico de instrumentos. Fiquei parada, tentando não respirar alto. Fiquei observando em silêncio. Minutos se arrastaram. O som dos instrumentos foi ficando mais rápido. O som de metal e líquidos pingando me deixou arrepiada. Por uns minutos, pensei em sair dali e fingir que não tinha visto nada. Mas então, ouvi algo que me fez congelar. Marca o horário da parada, 1h23. A voz era calma, fria, como quem anota qualquer coisa. Depois, silêncio. E logo em seguida, o apito contínuo de um monitor desligado. Uns instantes depois, a porta abriu. Os dois saíram com a maca coberta, como das outras vezes. Fechei a porta do depósito devagar e só quando o som dos passos sumiu, respirei fundo. As pernas tremiam. Fiquei ali por mais uns 10 minutos, até ter certeza de que o corredor estava vazio. Quando saí, a sala de observação estava escura. Mas algo me chamou a atenção. O saco de lixo grande encostado ao canto da porta. Era pesado, diferente dos de lençol. Fui puxar discretamente, mas antes que conseguisse abrir, ouvi passos se aproximando e larguei tudo. Voltei para o setor fingindo que tinha ido buscar produtos. Quando contei para Antônia no outro dia, ela empalideceu. Disse que eu estava me metendo com gente perigosa. Eles fazem o que quiserem aqui dentro, Vânia. Ninguém mexe com médico. Mas, Antônia, tem coisa errada, eu vi. Eles anotam hora da parada, mas ninguém tenta reanimar o paciente. E o que você vai fazer? Vai denunciar? Para quem? Todo mundo aqui se protege. As palavras dela doíam, porque eram verdadeiras. Eu não tinha prova de nada, só o que eu vi e meu caderno, que já tinham levado. Mesmo assim, comecei a procurar outro jeito. Peguei um celular velho que meu filho não usava mais e levei escondido no bolso do avental. Pensei em gravar algo, um áudio, uma foto, qualquer coisa. Nos dias seguintes fiquei observando padrões. As mortes sempre aconteciam entre 1 e 2h30 da manhã. Depois, uma equipe que eu nunca via de dia descia para o subsolo. E sempre havia um carro preto parado do lado de fora com o motor ligado. Passei a anotar as horas mentalmente e às vezes fingia estar limpando o corredor só para ver quem passava. Numa dessas madrugadas, ouvi 2 pessoas conversando perto da copa. As vozes estavam baixas, mas ouvi palavras que gelaram meu sangue. Listagem, transporte, órgãos liberados. Senti o coração bater no pescoço. Tentei me aproximar um pouco mais e o piso rangeu. O silêncio veio imediato. As vozes cessaram. Esperei uns segundos e continuei andando como se nada tivesse acontecido. Quando olhei de lado, vi um dos enfermeiros me observando da sombra. Ele não disse nada, mas ficou me seguindo com os olhos até eu sair da copa. Depois disso, percebi que as coisas começaram a mudar para mim. Me tiraram da ala de recuperação e me mandaram para o setor de lavanderia, onde quase não se via ninguém. Disseram que precisavam de reforço lá, mas eu sabia que era uma forma de me afastar. Mesmo assim, continuei prestando atenção. Às vezes via caixas grandes saindo das câmaras frias, embaladas em isopor, sendo carregadas por 2 homens que entravam por uma porta de serviço. Ninguém questionava. Uma noite, enquanto limpava perto da lavanderia, o celular que eu usava para gravar caiu do bolso. Um segurança que estava passando parou, pegou o aparelho e olhou para mim. "Isso é seu?" Sim. Cuidado para não perder de novo." O tom dele foi seco, mas havia algo por trás, uma ameaça disfarçada. No outro dia, o celular estava sumido da minha bolsa. Comecei a me sentir observada o tempo todo. Toda vez que eu entrava num corredor, alguém parecia já estar ali, fingindo arrumar papelada. Meus horários começaram a ser trocados, minhas folgas reduzidas. Antônia percebeu e me chamou num canto. "Vânia, eles sabem que você anda prestando atenção. Eu ouvi falar em seu nome na sala da supervisão." "Falando o quê?" "Que você anda curiosa demais, que não confiam mais em você." A partir daí o medo virou constante. Eu já não conseguia dormir direito. Qualquer barulho de carrinho me fazia sobressaltar. Pensei em sair do emprego, mas não podia. Precisava do salário. E também tinha algo dentro de mim que não me deixava desistir.
Eu precisava saber o que faziam com aquelas pessoas. Numa madrugada de quinta-feira, o movimento estava estranho. Poucos funcionários, corredores vazios. Por volta da 1h10, vi 2 enfermeiros levando uma maca coberta em direção ao subsolo. Aproveitei que o corredor estava livre e segui de longe, descalça, para não fazer barulho. Eles entraram por uma porta metálica que dava para a área de manutenção. Esperei um pouco, e quando o barulho do elevador terminou, empurrei a porta. O corredor lá embaixo era frio, úmido e mal iluminado. Um cheiro forte de formol e sangue velho tomava o ar. Caminhei devagar, encostada na parede. Ouvi vozes ao fundo, vindas de uma sala fechada. Me aproximei o suficiente para ver por uma fresta. 3 pessoas de avental manipulavam um corpo sobre a maca. O reflexo das luzes nos instrumentos metálicos tremia. Rins e fígado em boas condições. Coloca no recipiente número 3. Eu recuei de imediato. O estômago virou. Sem querer, encostei o ombro na parede metálica e ela fez um ruído. A conversa parou. Um dos homens se aproximou da porta. Eu corri. Corri pelo corredor sem olhar para trás, subindo a escada de serviço o mais rápido que consegui. Quando cheguei no andar de cima, entrei no banheiro e fechei a porta, tentando controlar a respiração. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. Era um aparelho velho, sem chip, que meu filho tinha guardado numa gaveta. Depois que o segurança pegou o outro, comecei a usar esse só para gravar, escondido no avental. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que uma faxineira viu uma cirurgia ilegal no subsolo do hospital? Eles iam rir de mim. Esperei até o amanhecer para ir embora. No caminho para casa, o corpo ainda tremia. As imagens não saíam da minha cabeça. O corpo imóvel, os instrumentos, o som metálico. Eu sabia o que tinha visto, mas também sabia que ninguém acreditaria. No outro dia, quando cheguei para trabalhar, chamaram meu nome na portaria. Disseram que precisavam conversar comigo na administração. Quando entrei na sala da administração, senti o ar pesado. A janela estava fechada e o ventilador girava devagar, fazendo aquele barulho irritante de hélice frouxa. Uma mulher elegante, de blazer escuro, me esperava sentada atrás da mesa. Ao lado dela, um homem de terno que eu nunca tinha visto no hospital. Nenhum dos dois sorriu. "Vânia, senta um instante", disse ela, sem tirar os olhos de uma pasta sobre a mesa. Sentei. As mãos suavam tanto que precisei secá-las no uniforme. "A gente recebeu alguns comentários sobre o seu comportamento nas últimas semanas", começou ela, com voz calma, ensaiada. "Disseram que você tem feito perguntas demais." Tentei manter a voz firme. "Eu só quero entender umas coisas que estão acontecendo. Teve paciente que estava bem e morreu de repente. E..." Ela levantou a mão, cortando minha fala. "Vânia, não é função de faxineira questionar laudos médicos." O homem do terno me observava em silêncio. Em dado momento, ele se inclinou para frente. "É perigoso espalhar boatos dentro de um hospital", disse ele sem emoção. "Pode colocar muita gente em risco, inclusive você." Fiquei muda. Aquilo não soava como uma conversa de trabalho. "A gente vai encerrar seu contrato", continuou a mulher. "Você será indenizada. Pode passar no setor de RH amanhã. Eles chamavam de rescisão amigável, mas eu sabia que não tinha nada de amigável. O papel já estava pronto, sem data, como se esperassem só minha assinatura. Só isso. Nenhuma explicação, nenhuma chance de defesa." Levantei, sem conseguir olhar para eles. Quando virei para sair, o homem completou: "E um conselho, dona Vânia. Às vezes é melhor esquecer certas coisas." Saí da sala com o coração disparado. No corredor vi Antônia me esperando, nervosa. Ela já sabia. "Vânia, o que foi que aconteceu?" "Me mandaram embora." "Eu falei para você não se meter." "Eles estão fazendo coisa errada, Antônia. Eu vi com meus próprios olhos." Ela me olhou com pena. "Então finge que não viu." "Pelo seu bem." Voltei para casa meio zonza. No ônibus encostei a testa na janela e fiquei olhando as ruas passando, sem prestar atenção em nada. Tudo o que eu tinha visto, ouvido, sentido, de repente não valia nada. Eles tinham o poder. E eu, ninguém. Quando cheguei em casa, ainda era começo da tarde. O portão estava entreaberto.
Achei que meu filho tivesse esquecido de trancar, mas ele estava no trabalho. Entrei devagar. No chão da sala tinha um envelope pardo, sem nome, sem remetente. Dentro, uma folha com uma única frase, escrita em letras maiúsculas: "Pare de falar." Senti as pernas fraquejarem. Joguei o papel no lixo e travei todas as portas. Fiquei sentada no sofá até escurecer, sem ligar a luz. Só o barulho da rua, longe, me lembrava que ainda era dia. Naquela noite, o sono não veio. A cada carro que passava devagar em frente de casa, eu pensava que estavam me vigiando. Às 2 da manhã ouvi o estalo do portão. Esperei, paralisada. Não tive coragem de olhar pela janela. Fiquei ali deitada, de olhos abertos até o amanhecer. Nos dias seguintes percebi um carro preto parado na esquina, o mesmo modelo que eu via no hospital. Às vezes sumia, depois voltava. Eu já não saía sozinha. Antônia me ligou uma vez. Disse que também tinha sido chamada na chefia. Queriam saber o que ela sabia de mim. Ela jurou que não disse nada. Depois dessa ligação, nunca mais consegui contato com ela. Pensei em denunciar, mas para quem? Eu não tinha provas, só lembranças e medo. O caderno sumira, o celular também. E se eu falasse? Quem ia acreditar numa faxineira contra médicos e administradores de hospital? Passei semanas sem conseguir trabalhar em outro lugar. Às vezes, acordava de madrugada com o cheiro do desinfetante invadindo o quarto. O mesmo cheiro forte, ácido, que eu sentia nas salas onde limpavam os corpos. Comecei a ter pesadelos com aquele corredor do subsolo, o som dos instrumentos, o apito do monitor desligando. Um dia, fui no posto de saúde do bairro para levar um exame do meu filho. Enquanto esperava, ouvi 2 enfermeiras conversando perto da copa. Uma delas comentou que um hospital da região estava sendo investigado por irregularidades na manipulação de cadáveres. O coração acelerou. Perguntei qual hospital, e elas disseram que não sabiam, que era coisa da Polícia Federal. Por um instante senti um fio de esperança. Talvez finalmente alguém tivesse descoberto. Mas esse fio se quebrou rápido. Na semana seguinte, a notícia sumiu de todos os jornais locais. Nenhuma atualização, nenhum nome citado, como se nunca tivesse existido. Desde então, nunca mais falei sobre o hospital com ninguém. Mudei de bairro, troquei de chip e comecei a trabalhar limpando casas. Ainda tenho a sensação de que alguém está me observando, e às vezes, quando passo perto de um hospital, sinto o mesmo cheiro de desinfetante no ar e o corpo inteiro arrepia. Porque eu sei o que vi. Eu vi pessoas sendo levadas vivas para salas de onde nunca mais saíam. Vi médicos brincando de Deus, decidindo quem vivia e quem morria. E o sistema funcionando como uma engrenagem fria. E eu era só o pano que limpava o sangue depois. Na última vez que tentei contato com Antônia, mandei mensagem num número antigo. Alguém respondeu. Número inexistente. Dias depois, encontrei um perfil apagado nas redes sociais com o nome dela. Nenhuma foto, nenhuma informação. Só uma frase no campo da biografia. Certas sujeiras nunca saem. Não sei se foi ela que escreveu, ou se alguém colocou aquilo de propósito. Mas desde então eu parei de procurar. Hoje faz quase 2 anos desde que fui demitida. Às vezes penso em ir embora do estado, recomeçar em outro lugar. Mas não adianta. O medo viaja junto. Eu ainda acordo com o som daquele apito na cabeça. Aquele som que marcava a hora exata em que alguém deixava de existir para virar apenas uma liberação. E no fundo, eu sei que o hospital continua funcionando. As luzes ainda se apagam de madrugada e os carros pretos continuam chegando. Só mudam os rostos, dos pacientes, dos enfermeiros, dos que limpam o chão. Porque a sujeira, aquela que não sai com desinfetante nenhum, continua lá embaixo, escondida onde ninguém quer ver. E eu sei que ela não vai embora tão cedo.